Senadores aprovam medida provisória que muda regras do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente do Senado diz que saída do PMDB do governo não pode prejudicar os trabalhos legislativos. Especialistas debatem proposta que estabelece ações de combate ao mosquito transmissor do Zika vírus. E Comissão de Educação discute mudanças na política nacional de drogas. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. O plenário tinha 2 medidas provisórias para votar na ordem do dia hoje, mas o clima político esquentou e só uma foi votada. É a MP 698, que mudou regras para o uso do Fundo de Garantia nas 3 faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Pelo texto editado pelo governo, a cada trimestre a Caixa Econômica deve repassar o valor previsto do FGTS a ser utilizado nos financiamentos. Os recursos vão para o Fundo de Arrendamento Residencial, que é o responsável pelo dinheiro do programa Minha Casa Minha Vida. Se no final dos 3 meses o dinheiro não tiver sido todo utilizado, o Tesouro devolve ao banco o excedente corrigido pela taxa Selic. Parte da oposição estava de acordo com o texto. Para que o trabalhador brasileiro não corra risco de ter prejuízos na utilização do FGTS em programas que possam ter crises de inadimplência, a medida provisória cria uma caução, assim digamos, ou mesmo um seguro para a utilização desses recursos. A medida provisória também beneficiou os pequenos municípios. A maioria dos municípios tem 10 mil habitantes e eles não eram contemplados assim no sentido de ter acesso, a não ser através dos governos estaduais. E agora 10% do montante do programa é para municípios até 50 mil habitantes. O texto foi aprovado rapidamente. Quando os senadores já analisavam a segunda medida provisória da pauta, a discussão sobre o Minha Casa Minha Vida esquentou. A política do governo, ao invés de arcar com a responsabilidade de fazer política pública com verba orçamentária, na verdade o que ela fez foi expoliar o FGTS em 4,8 bilhões de reais. Não se faz casa para pobre sem subsídio. Não se faz casa para pobre se não tiver recurso do FGTS, senador. É simples assim. Esse recurso do FGTS tem garantia do Tesouro em relação aos depósitos efetuados. Então não há nenhum risco, não há nenhum problema. Depois de meia hora de bate-boca, o presidente Renan Calheiros encerrou a sessão sem que a segunda medida provisória fosse votada. Está encerrada a sessão. A MP que não foi votada é a de número 709. Ela liberou 1,318 bilhões de reais para vários ministérios, estados e municípios. É dinheiro para programas como o de combate ao mosquito Aedes aegypti, obras no Rio São Francisco e para os atingidos pelo desastre de Mariana. A MP vence no dia 1º de abril, mas a tramitação dela ainda pode ser prorrogada por mais 2 meses. O presidente do Senado disse hoje que a saída do PMDB do governo Dilma Rousseff não pode prejudicar a atuação do Congresso Nacional. Renan Calheiros afirmou que não indicou ministros de Estado e destacou que é importante manter a independência dos poderes. Eu acho que a democracia exige, e a brasileira sobretudo, que nós tenhamos poderes independentes e harmônicos. E para que isso aconteça na prática, eu já disse que iria repetir, nós precisamos separar do cargo de presidente do Congresso Nacional a instituição partidária. É isso que eu tenho procurado fazer. Eu não devo discutir essa questão, comentá-la. Eu preciso ter uma preocupação com a independência do Congresso, com a instituição, com o Senado. Eu acho que se eu conseguir preservar a instituição dessa partidarização que está acontecendo de lado a lado, eu acho que estarei cumprindo o meu papel. Eu me recusei como presidente do Senado Federal a ter participação, influência na nomeação dos ministros. Muito mais eu devo fazer no momento da exoneração deles. A medida provisória 712 estabelece ações de vigilância à saúde no combate a dengue, zika e chikungunya. A comissão mista encarregada de dar um parecer à proposta do governo federal reuniu hoje especialistas para discutir a situação dessas doenças no Brasil.
Instituições de pesquisa, laboratórios, representantes de empresas de aviação agrícola, desenvolvedores de sistemas e aplicativos para celulares, técnicos e cientistas que estão empenhados no combate ao Aedes aegypti ou no desenvolvimento de vacinas e remédios contra as doenças transmitidas pelo mosquito. Todos eles trouxeram um pouco de sua experiência no assunto para ajudar deputados e senadores a entenderem como essas epidemias podem ser combatidas. A ideia é que a gente possa atuar em realidades complexas, sabendo que temos que atuar em diversas frentes. Então, as estratégias que nós definimos passam por novas abordagens para a vigilância, passa por uma questão que é o manejo integrado dos vetores, ou seja, não há bala mágica para enfrentar, para controlar esse vetor. Não existe uma solução única, é preciso que a gente trabalhe isso dessa forma. Atualmente já existe uma vacina contra a dengue. Produzida por uma multinacional francesa, ela está liberada pela Anvisa, mas ainda não é comercializada. O governo também não tem planos para usar essa vacina na rede pública. Um dos motivos é a baixa eficácia. Segundo a Anvisa, ela oferece uma taxa de proteção de apenas 66% contra os 98,8% da vacina contra o HPV. O outro motivo é o custo, que ainda é bastante alto. Para representante do laboratório, a vacina já pode ter ótimos resultados no combate à epidemia de dengue. Quanto maior o número de vacinados, maior será o impacto. Eu não preciso vacinar 100% da população. Se eu vacinar ao redor de 20% da população, o benefício é reduzir em mais de 50% os casos, mais de 50% hospitalizações e evitar mais de 1.000 mortes num curto espaço de tempo de 5 anos. Essa é a colocação do governo brasileiro. Não vamos usar essa porque é cara e é 3 doses. Vamos aguardar que o ano que vem nós teremos a vacina do Butantan, que será mais barata em 1 dose. Porque eu vou questionar o governo brasileiro de uma maneira bem clara. Se nós estamos adotando uma estratégia, eu não posso, como parlamentar, dizer para o executivo: compre e faça esta vacina. Não posso. Agora, eu, como parlamentar, eu tenho como perguntar para o governo brasileiro: você está adotando todos esses custos aqui em detrimento desse? Por quê? As instituições públicas que trabalham no desenvolvimento de uma vacina brasileira estão otimistas. Acreditam que em pouco mais de 1 ano, os primeiros resultados devem começar a aparecer. Nós esperamos até daqui a 1 ano e meio, termos a vacina, se não construída, mas pelo menos bem avançada, já se preparando para iniciar, junto com o Texa, o estudo tanto em primatas não humanos como em humanos em fase posteriores. A medida provisória foi editada pelo Poder Executivo em janeiro deste ano. Deputados e senadores agora têm pressa para votar a proposta. A partir de abril, a tramitação da matéria entra em regime de urgência. O governo federal publicou hoje 2 medidas provisórias. A MP 719 permite que os trabalhadores do setor privado utilizem até 10% do saldo do FGTS como garantia para créditos consignados. Já a 720 destina quase 2 bilhões de reais para ressarcir estados e municípios pelo não pagamento de ICMS na exportação de produtos não industrializados. O benefício fiscal é previsto na Lei Candir. Os recursos devem ser repassados pelo governo federal em 3 parcelas mensais. As 2 medidas provisórias precisam ser aprovadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Foi instalada hoje a comissão mista que irá avaliar a medida provisória que dá às companhias aéreas a possibilidade de aumentar a participação do capital estrangeiro em sua composição acionária. O limite sobe de 20% para 49%. A recessão e a alta do dólar abalaram o caixa das empresas aéreas brasileiras. Numa tentativa de evitar a falência das companhias, o governo editou a medida provisória 714. O objetivo é atrair investimentos. A medida provisória permite que um estrangeiro tenha 49% das ações de empresas aéreas brasileiras. Antes, o limite era 20%. A participação poderá chegar a 100% se o Brasil assinar acordo de reciprocidade.
Dessa forma, os brasileiros teriam liberdade de adquirir a totalidade do capital votante de companhia aérea do país de origem do investidor. Você pode esperar que possam surgir novas empresas. Quer dizer, um empresário brasileiro que entre com 51% do capital junto com uma empresa aérea estrangeira, um outro investidor estrangeiro que entra com esse aporte de 49%, eles podem fundar uma nova empresa. E a nova empresa, evidentemente, vai significar, quanto mais empresas no mercado, significa mais e melhores passagens mais baratas e também mais emprego para o trabalhador brasileiro. Aquilo que o poder público não dá conta de tocar, aquilo que a iniciativa privada do nosso Brasil não dá conta de tocar, a participação de capital de que país que seja não importa. O importante é nós ficar nesse mundo globalizado com tarifa acessível e não muitas vezes explorada da maneira que é. É uma maneira de nós enfrentarmos esse aumento do dólar e enfrentarmos um mercado onde não tem quem seja forte. Empresas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, quebram uma atrás da outra. E nós temos que ter mecanismos modernos que ajude a sobrevivência das companhias nacionais. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas divulgou nota elogiando a iniciativa do governo. De acordo com a entidade, toda medida que alinha a aviação comercial brasileira com o mercado internacional é bem-vinda. A proposta do governo ainda beneficia a Infraero, ao eliminar o adicional de tarifa aeroportuária a partir de 1º de janeiro de 2017. Hoje, passageiros e empresas pagam esse adicional, que é recolhido para um fundo que financia a modernização dos aeroportos. Na prática, o encargo continua, mas boa parte do dinheiro vai para o caixa da estatal. O passageiro vai continuar pagando o mesmo tanto, mas vai ser tudo destinado para a tarifa aeroportuária. Tudo isso aí vai ser destinado ou para a Infraero ou para a concessionária do aeroporto. No caso da concessionária do aeroporto, se prevê um reequilíbrio do contrato, para que eles não lucrem com esse aumento da tarifa. No caso da Infraero, esse aumento da receita é necessário para reequilibrar as finanças da empresa. O deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, será o relator da medida provisória que aumenta a participação do capital estrangeiro na aviação civil brasileira. Também foi instalada hoje a comissão de deputados e senadores para analisar a medida provisória que reduz o imposto de renda retido na fonte sobre remessas de dinheiro para o exterior para fins de turismo. A relatoria ficou com o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina. Punir ou não o usuário de drogas? E será que é preciso estabelecer uma quantidade mínima para enquadrar alguém como traficante? Temas polêmicos que foram debatidos hoje pela Comissão de Educação. Um projeto de lei em análise no Senado pode mudar a forma como o país lida com o combate às drogas. O projeto altera a atual Política Nacional de Drogas. Um dos principais pontos de debate é a descriminalização dos usuários. Quando o indivíduo deixa de ser considerado um criminoso, um indivíduo que faz uso de drogas, a discussão é de que aumenta a chance dessa pessoa procurar o sistema de saúde, porque ele não corre o risco, muitas vezes esse risco é fictício, os usuários pensam que vão ser denunciados, isso não é a prática dos serviços de saúde, mas a criminalização aumenta esse risco. Você pode falar, se legalizou, não vai ter mais tráfico, mas o tráfico vai continuar vendendo para menores de idade, vai vendendo maconhas mais fortes, vai estar vendendo uma série de... Então, é uma grande ilusão, no meu modo de ver, a legalização ou até formas de descriminalização que se vai resolver o problema. Outro ponto polêmico do projeto é definir ou não uma quantidade mínima de drogas que os usuários poderiam portar sem serem enquadrados como traficantes. Até 5 pedras de crack no bolso é usuário. Mais do que 5 é traficante. Você vai estar capilarizando a rede do tráfico e vai criar os que eles chamam de vapozeiros, né? Quer dizer, o pequeno traficante de esquina que a cada 5 minutos vai buscar mais 5 pedras. Né? Então, você partir do princípio que um juiz
não tenha o bom senso para distinguir o que é o usuário e o que é traficante, esse mesmo juiz que está distinguindo o que é corrupção do que não é corrupção no país, né, é você realmente subestimar a inteligência e a integridade do juiz. Uma amostra de presos por tráfico no Brasil em 2014. 94,3% dessas pessoas não pertenciam a organizações criminosas. 97% deles não portava qualquer tipo de arma. 68% dos presos por tráfico de maconha foram pegos com menos de 100 gramas. Há que se considerar seriamente se de fato nós estamos prendendo traficantes. O autor do projeto, deputado Osmar Terra, participou da audiência. Ele criticou as alterações aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e defendeu o endurecimento da política contra drogas. Esse projeto de lei já foi emasculado aqui no Senado. Os países no mundo que melhoraram a saúde pública e as condições de atendimento da população foram os países que agiram com rigor contra as drogas. Não só rigor na lei, mas rigor na aplicação da lei. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje um requerimento do senador Ricardo Ferraço, solicitando a vinda do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, para explicar a ameaça de intervenção na Polícia Federal e no Poder Judiciário em função dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Ainda não há data para a realização da audiência pública. 13 milhões de brasileiros trabalham como terceirizados no país. Eles são os principais afetados pelo projeto que regulamenta a terceirização. Mas, segundo especialistas, a proposta pode impactar também 45 milhões de trabalhadores formais, caso seja aprovada a cláusula que permite terceirizar qualquer atividade de uma empresa, inclusive as principais. O tema foi discutido em reunião do senador Paulo Paim com representantes de trabalhadores. Desde abril de 2015, quando o projeto da terceirização chegou ao Senado, depois de ser aprovado pela Câmara dos Deputados, o senador Paulo Paim realizou audiências públicas da Comissão de Direitos Humanos nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Em todas, foi assinada uma carta contra a proposta. O Fórum Nacional em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização se reuniu na Comissão de Direitos Humanos do Senado para traçar os próximos passos na luta contra a terceirização na atividade fim da empresa e pela manutenção dos direitos dos trabalhadores. Eles planejam um grande evento em maio. Além da terceirização, a ideia é discutir também outros pontos considerados preocupantes para os trabalhadores, como a reforma da Previdência. Nesse dia, em maio, nós vamos tirar a Carta da Nação para vir para o Congresso Nacional, não abrindo mão de nenhum direito do trabalhador, da trabalhadora. Nós queremos elevar ele de forma tal que tanto faça para o empregador contratar direto ou terceirizado. Vai ter que pagar os mesmos direitos igual. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.